Oi pessoal, bem-vindo à videoaula de História. A gente vai falar sobre as comunidades afrodescendentes. O que quer dizer afrodescendentes? São as pessoas, descendentes dos africanos, então afrodescendentes. Então aí a gente tem um texto que fala Canto das Raças. Ninguém ouviu falar um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando por de cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então, o canto aí está falando de todo o sofrimento dos negros, desde o começo do Brasil. Então, vamos ler aqui a segunda parte, que nos diz onde tem um mapa, na página 64. A liberdade é algo que todos devem ter, e todo o povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalham aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era o local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. E aí ele dá um mapa, mostrando aonde ficava a localização do Quilombo dos Palmares. Os quilombos era quem refugiava os negros, quando eles fugiam de tantos maltratos dos seus donos. Agora vamos ler a segunda parte abaixo do mapa. Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, 1888, ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Os escravos sempre resistiram, quer dizer que eles nunca quiseram ser escravos, queriam ser libertos. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que tentavam destruir e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia os quilombos. Os quilombos até hoje ainda existe gente morando. Nestas comunidades, chamadas de quilombola, não tem tradição, organização social e vivência baseada na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam além. Elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Então, até hoje existem pessoas que moram lá nos quilombos, hoje eles são chamados comunidades quilombolas, e procuram manter as tradições de quem fundou os quilombos. Agora a gente vai para a nossa atividade. Aí na página 65, na questão 1, vai perguntar o que todo povo deve ter. Letra A, liberdade. B, que os africanos não aceitavam, escravidão. Letra C,
como eram os lugares para onde os escravos fugiam, os quilombos. Letra D. Contra quem os escravos se rebelaram, os senhores, né? Senhores de engenho. 2. Qual era o grande impacto dos colonos no sistema escravocrata, né? Ele ameaçava a escravidão, né, dos negros e a exploração. Eles não tinham como explorar as terras brasileiras, né? E estava ameaçado a escravidão acabar. Escreva as duas maiores causas que levaram os donos de escravos a perseguirem os quilombos, porque era o refúgio dos escravos lá, e outra que os quilombos faziam o que a gente acabou de falar lá embaixo, a exploração, né? Ia destruir a exploração dos senhores de engenho. Eles não iam ter como explorar o território sem os negros. 4. Vocês vão classificar verdadeiro ou falso as frases. Primeira bolinha aí. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, sim. O quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores, mais famosos. Verdade também. Bolinha primeira e segunda, verdade. Segunda, os quilombos se formaram na época da abolição, falso. Próxima bolinha, os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição, falso. Próxima bolinha e última, né? Os escravos lutaram contra o comércio da implantação da escravidão no Brasil. Correto, verdadeiro. Depois vocês teriam que ler a frase e marcar o X no que completa. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com a vida de liberdade? Sim. Comprasse sua carta de alforria? Não. Se sentisse estimulado a fugir? Sim. Evitassem as rebeliões contra a escravidão? Não. Diminuísse a revolta por causa da escravidão? Não. Então, vocês vão fazer essa atividade do jeito que eu expliquei aqui. Até a próxima videoaula, gente.